ritmo da sua vida. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia. O programa Agenda Visual é a proposta para o novo espaço da Rádio Movimento dedicado a todos os entusiastas e profissionais do universo da fotografia. Com uma periodicidade quinzenal, vai para o ar às quintas-feiras, entre as 20 e as 20h50, trazendo aos ouvintes uma seleção detalhada das melhores iniciativas relacionadas com a fotografia em Lisboa e em todo o território nacional. Estarei aqui convosco quinzenalmente e conto com a colaboração de 4 fotógrafas de renome, a Ana Brígida, a Céu Guarda, a Clara Azevedo e a Luísa Ferreira, que assumem alternadamente o papel de co-apresentadoras e que nos trazem um convidado ou convidada. Nesta estreia recebemos a fotógrafa Ana Baião, que nos vai revelar as histórias e os bastidores do livro 10 anos de Kant, lançado em dezembro. Destacamos ainda no programa de hoje o Festival de Fotografia na Covilhã Diafragma, bem como uma seleção de 4 exposições que estão em exibição ou prestes a inaugurar. Esta noite temos connosco a Clara, que nos vai apresentar a sua convidada e o projeto que a traz aqui. Ora, boa noite, Clara. Boa noite, olá Bruno, olá Ana. Então começo aqui por ti, nossa convidada. Ana, nasceste em Lisboa, mas a tua família é do Alentejo e, paralelamente com o teu trabalho no Jornal Expresso, onde tu trabalhas, não é? Tens desenvolvido um trabalho documental muito bonito, forte e marcante. Estás há 10 anos a fotografar e a acompanhar os grupos que cantam o Kant. No final de 2024 lançaste o 3º livro sobre este tema, precisamente no ano em que se comemorou o 10º aniversário do Kant, declarado Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Fala-nos um pouco deste projeto, como é que tudo começou, como é que foi a ideia. Imagino que as tuas raízes alentejanas tenham sido decisivas também. Sim. Bem, para já quero agradecer-vos o convite para estar aqui, para falar deste meu projeto de fotografar o Canto alentejano. Tudo começou, na verdade, em 2014, quando eu soube que tinha sido entregue, portanto, uma proposta, portanto, na Unesco para o Canto ser considerado Património Cultural e Imaterial da Humanidade. Achei que seria interessante fazer algo sobre isso, mas, na verdade, aquilo que eu gostava também era de saber um pouco mais, porque eu não sabia muito, aliás, não sabia praticamente nada sobre canto alentejano. E aí, de facto, vêm assim as minhas raízes, que toda a minha família é de Pias, como já referiste, e eu tinha um avô, o meu avô Manel, que cantava. Julgo que ele chegou a cantar num grupo, mas eu não tenho memória disso, mas tenho memória sim dele ir para a taberna cantar com os amigos e eu acompanhava-o. E é uma memória daquelas memórias que nos ficam para sempre gravadas, não é? E lembro-me de estar com ele como se fosse ontem na taberna, ele a cantar, ele punha-me em cima do banco, eu era miúda, e eu cantava com ele. E depois lembro-me também de algumas vezes ir ao Alentejo e ver os grupos a cantar. E em 2014, quando eu soube que tinha sido entregue uma candidatura, eu pensei, isto se calhar pode ser interessante fazer qualquer coisa sobre o Kant. E a partir daí não paraste. Até porque também, na verdade, e eu acho que a nossa profissão também nos permite um pouco isso, às vezes nós próprios também queremos saber algo mais sobre determinado assunto e então facilmente vamos fazer um trabalho sobre isso. E foi um pouco isso. Comecei a fotografar em 2015, portanto já o Kant tinha sido considerado património, comecei a fotografar em 2015 e nunca mais parei. E comecei, e portanto, como disseste, já tenho 3 livros, e a minha ideia inicial
inicial, o meu primeiro livro, a minha ideia inicial, era dar a conhecer o canto alentejano. O que acabou por ser muito interessante, porque foi também, foi não só um conhecimento para mim, mas também para os outros, porque eu descobri todo um universo relacionado com canto que eu não fazia a mínima ideia que existia. Não sabia que havia grupos mistos, que havia grupos de mulheres, pensava que era uma coisa só cantada pelos homens. Sim. Não sabia que o canto era ensinado nas escolas, que havia grupos de crianças, que havia uma parte do canto mais religiosa. Portanto, foi toda uma descoberta para mim. E a forma que eu fui descobrindo isso, fui fotografando e acabei por revelar isso tudo no meu primeiro livro. O segundo livro é uma coisa mais dedicada a um concelho, portanto foi um convite da Câmara de Cuba. Sim. Para fazer uma coisa mais relacionada com as tabernas de Cuba e com o canto espontâneo, e eu nunca parei de fotografar ao longo destes anos, porque fui conhecendo grupos, fui fotografando os grupos, eles nunca pararam de me convidar, não é? Para festivais, para espetáculos, para aniversários, para apresentações de CDs, e eu às tantas pensei, bem, eu tenho tanto material que seria interessante fazer um livro comemorativo e ao mesmo tempo uma homenagem dos 10 anos do canto alentejano como património da Unesco. E comecei a pensar nisso, comecei a desenvolver uma ideia e arranjei um editor, a Tradição, e assim que eu falei com o José Moças, que é o dono da Tradição, ele achou logo a ideia muito interessante. Isto foi há uns 2 anos, pronto, e a partir daí foi trabalhar no livro. Sim, pois é todo um projeto. É todo um projeto. Em marcha o livro. E já agora, quando tu tiveste, o livro está fantástico, está muito bom, está muito bem impresso também, está muito bem feita a seleção e a edição das imagens. Tu fizeste essa edição sozinha, tiveste ajuda? Fiz essa edição sozinha, o que me custou, devo confessar, horrores. Foi super difícil, porque eu fico sempre, quando eu tenho que escolher fotografias, para mim é sempre muito difícil escolher fotografias. É quase como se tivesse que escolher entre 2 filhos. Fico sempre às vezes baralhada porque gosto das duas e é sempre qual é que é melhor, não é? Sim. E eu tenho essa sensação muitas vezes quando estou a escolher o meu trabalho. E é bom ter outra opinião, não é? E é bom ter outra opinião. E aqui era muita imagem, né? E o que mais trabalho me deu não foi tanto escolher as fotografias, foi como é que eu ia encadear todas essas imagens, ou seja, qual era o princípio, não é? Por onde é que eu começava, e depois aquilo tinha que ter uma linha condutora. Sim, não é? narrativa. Uma narrativa. E qual é que foi a narrativa? Foi primeiro com fotografias. Eu pensei, vou começar, como isto são 10 anos, né? São 10 anos de canto, então tenho que passar com as imagens. Vou começar com as imagens que fazem uma ligação ao passado. Que podem fazer uma ligação ao passado, que é o trabalho no campo e às tabernas. Portanto, a primeira parte do livro são imagens de alguns grupos que eu fotografei no campo e fotografias de tabernas. E acaba o livro com imagens que são o futuro, que é os grupos infantis e juvenis. E depois foi escolher, depois de eu perceber, não é, como é que eu ia encadear essas imagens todas, acabou por ser mais fácil depois escolher as fotografias e fazer todo o encadeamento. Quantas fotografias no total é que tem? São cerca de 140. Bem. Tu sabes também, Clara, como é que é escolher fotografias para livros, não é? Sim, é muito difícil, mas eu gosto sempre também dessa parte de ter, ajuda muito a ter uma outra opinião. Eu neste caso, nos outros livros, que me ajudou muito, não só em termos de escolha de imagens, mas também em termos de tratamento, foi o António Pedro Ferreira, que vocês conhecem, que é um querido e eu gosto imenso dele e gosto imenso de trabalhar com ele e dou muito valor à opinião dele. Mas eu acabei por não ter muito tempo, porque este livro foi todo feito no verão, foi julho e agosto, não é? Portanto, as pessoas estavam de férias e foi uma complicação. E na verdade, quem acabou por me ajudar foi o designer gráfico, não é? O Rodrigo, que eu já conhecia, o Rodrigo Madeira, que eu já conhecia, e que também tem um bom olhar. E, portanto, foi ele que acabou por me ajudar em algumas dúvidas que eu tinha em relação a algumas fotos. E, por exemplo, foi difícil escolheres a fotografia da capa? A fotografia da capa foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. E foi a escolha logo na primeira reunião que eu tive com ele. A primeira reunião que nós tivemos, em que eu lhe estou a mostrar
as minhas imagens e estou-lhe a dizer, olha, quero começar com estas que fazem uma ligação ao passado e depois acabar no futuro, e estava-lhe a mostrar as fotografias e ele diz-me duas coisas que eu depois não me esqueci, que foi, primeiro disse-me, eu gosto imenso das histórias que tu contas. E depois disse-me, esta fotografia dá uma belíssima capa. E eu fiquei um bocadinho, fiquei assim um bocadinho sem saber o que responder, porque eu tinha imaginado, tinha pensado que a capa não poderia ser um grupo. Pensei, eu tenho que arranjar uma imagem de capa, como são 10 anos, para não focar tanto num grupo, para ser assim uma coisa mais... E o nome também não era este. Eu tinha uma pasta onde eu fui colocando fotografias, ao qual chamei 10 anos de Kant. E ele, passado 2 dias, manda-me logo a capa. Manda-me logo a capa, que é o que está aqui. Manda-me a capa com o nome. Do fecheiro, e eu não consegui sair daqui depois, porque achei que ela resultava tão bem, que é uma capa tão boa que ficou. Sim, resulta. Já agora vamos ver uma fotografia tua também, que está no livro. Tu andaste a acompanhar os grupos pelos vários sítios, não é? Sim. Em Portugal, no Alentejo, Portugal, e Nova Iorque. Sim, estás em Times Square. Sim. Eu acompanhei este grupo, que é o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento. Em 2015 eles foram a New Jersey cantar junto às comunidades de portugueses pelo 10 de junho, pelo Dia de Portugal. Portanto, estiveram lá uma semana e esta fotografia, eu gosto muito dela, aliás, tive várias, porque eles foram cantar, há um dia em que eles vão cantar às Nações Unidas. E eu pensei, bem, eles vão cantar às Nações Unidas, subimos a Quinta Avenida, paramos em Times Square e eu fotografo-os em Times Square. Eles não iam a Times Square. Isto foi um pedido meu. Eu tive para aí 3 dias a tentar convencer o cônsul e uma série de gente que estava a organizar para o autocarro parar lá um bocadinho para eu tirar a fotografia. Eu disse, se pararmos lá, eu fotografo-os, isto é a capa do meu livro. Não é esta fotografia, mas é uma fotografia Sim. da mesma situação que foi a capa do meu primeiro livro. E eu achei, bem, no ano a seguir, portanto, o Canto Alentejano foi considerado como património em 2014. Isto foi em junho de 2015. Eu pensei, no ano a seguir em que o canto é património, fotografar um grupo de canto, um grupo de alentejanos em Times Square, que é provavelmente Nova Iorque, a cidade mais cosmopolita do mundo, não é? Exato. Isto é, o canto alentejano já não é só do Alentejo, já não é só de Portugal, é do mundo. Foi o que eu imaginei. E portanto foi uma situação, foi uma fotografia muito sofrida para se conseguir fazer. Só para a fotografia, eles cantaram mesmo. E depois eu fotografei-os e entretanto eu depois pedi-lhe para eles cantarem um bocadinho, para não estarem ali tão em posse. Porque ainda por cima a fotografia foi feita à 1 da tarde. Pois, está aquele sol. E eles estão de chapéu. Eu pensei, meu Deus. Já estão habituados, como sabes, não faz mal. Não, mas o problema era por causa da fotografia. Eu pensei, eles vão ficar todos com a cara à sombra e tal. E então, eu pensei, bem, cantem aí uma modinha. E foi tão engraçado, porque de repente juntou-se ali um mar de gente à volta deles, tudo a tirar selfies. Houve uma série de gente que foi para o meio deles, eles estavam a cantar e as pessoas iam para o meio deles e tiravam selfies, tiravam fotografias com eles. Eu tive que estar a pedi-los para não irem para lá para ir fotografar. Muito bem, eu ia fazer aqui uma pequena transição e vamos de novo falar contigo, mas vamos fazer aqui uma apresentação de algumas exposições, que é também isso que nos traz aqui. Agenda. E por isso deixa-me só tentar fazer isto. Nós temos um jingle para transição e então vou-vos falar da exposição que está no Mercado de Campo de Ourique, um mercado tradicionalmente conhecido pela sua oferta diversificada de produtos frescos e experiências gastronómicas, tem vindo a afirmar-se como um espaço de encontro entre a cultura e a vida cotidiana. Como recentemente o fez durante a Mostra de Fotografia e Autores em novembro e dezembro passados. Numa aposta arrojada e inovadora, o mercado acolhe de novo 2 exposições que desafiam os visitantes a olharem para além das prateleiras e bancas. A Ausência, Fantasmas do Vazio Moderno, de Catarina Araújo Ribeiro, e a exposição É Só Mais 10 Minutos, de Paulo Pimenta, são 2 mostras que prometem transformar a experiência de um local de comércio num ponto de reflexão artística e emocional.
Instalada numa loja que já foi padaria, a exposição Ausência, Fantasmas do Vazio Moderno. Eu não sei se vocês já lá passaram a ver as exposições. Ainda não. Esta exposição explora o lado mais sombrio e introspectivo da vida contemporânea, com retratos de figuras translúcidas, quase fantasmas. A Catarina Araújo Ribeiro convida-nos a refletir sobre o isolamento, a sobrecarga e o vazio emocional que caracterizam as sociedades modernas. Os temas da repetição, do tempo insuficiente e da alienação são apresentados em cenas que oscilam entre a nitidez da realidade e a volatilidade dos sonhos. A escolha do espaço, uma loja que outrora servia como padaria, reforça a ligação entre a memória do passado comunitário e a desolação do presente individual. A artista não nos oferece respostas, mas antes lança-nos uma pergunta inquietante. Estaremos todos condenados a tornar-nos fantasmas do vazio moderno? A exposição é um apelo a uma introspeção coletiva, amplificado pela simplicidade do espaço que a acolhe. Por outro lado, nas bancas do mercado, transformadas em palco expositivo, Paulo Pimenta traz à vida a energia e a intensidade do mundo da música com a sua exposição É Só Mais 10 Minutos. Eu julgo que esta vocês conhecem parte da exposição. Sim, porque já a tivemos juntamente com uma exposição da Rita Carmo que chamámos Ritmos Cruzados. Sim. E levámos-la também ao Algarve e ao Porto. Algarve. Ao Porto também. Não. Ao Porto não vamos ao Algarve. Faro. Paulo Pimenta, esta mostra é uma ode visual a mais de 25 anos de carreira do fotojornalista, que encontra na fotografia de concertos um refúgio e uma paixão inesgotável. As imagens vibrantes e cheias de movimento capturam a alma dos espetáculos, desde a pose desafiante de Nick Cave até ao caos de uma moche numa cave escura. Pimenta leva-nos para a primeira fila, onde os sons ensurdecedores encontram a harmonia da sua lente. Esta exposição é um tributo ao olhar de um artista que nunca para, sempre à procura do próximo momento perfeito, mesmo quando o espetáculo já terminou. Cada fotografia é uma conversa silenciosa com o espectador, uma recordação de concertos que, mesmo sem som, continuam a ressoar. As exposições Ausência e É Só Mais 10 Minutos demonstram a versatilidade do mercado de Campo de Ourique como espaço de cultura e comércio. Mais do que um local de transações materiais, o mercado transforma-se num ponto de encontro de ideias, emoções e histórias. Até 2 de março, não percam a oportunidade de descobrir como estes dois olhares artísticos, tão diferentes e tão complementares, transformam o cotidiano em arte. E por isso convido-vos também a vir lá. Podemos, para além de ver as exposições, comprar antes umas laranjas e beber no final um copo. É sempre agradável. E os mercados são um bom local. Já tivemos também outra exposição também aqui no mercado de arroz, que também funcionou muito bem. E é engraçado conjugar as duas coisas. A vida diária, não é, das pessoas com exposições. No fundo é trazer as exposições e a fotografia para o local, aos locais onde as pessoas costumam ir, e não não insistir que as pessoas apareçam em locais que não estão tão habituadas, e não como as galerias, que é uma coisa mais intelectual, mas não é. Estamos abertos e devemos mostrar isso, que a fotografia é para todos. Torná-la mais acessível. É engraçado, eu aqui há uns anos, não sei dizer exatamente quais, mas já foi há bastante, para aí 1990, 91, tive um convite da Junta de Freguesia dos Olivais para fazer um trabalho com mulheres ciganas, a propósito do dia 8 de março, do Dia da Mulher. Como eles na altura eram a freguesia de Lisboa, que tinha mais ciganos, e então convidaram para fazer lá um trabalho com elas. E eu fiz, e depois levantou-se a questão de onde é que se ia fazer a exposição do trabalho, não é? E eles acharam, bem, isto não faz sentido ser numa galeria, e então fizeram no Mercado da Encarnação dos Olivais, e acabou por funcionar muito bem, tanto como as estruturas que eles colocaram lá no mercado. As fotografias foram presas a uma estrutura de madeira, mas funcionou lindamente. E está acessível também às pessoas que ali moram e que, enfim, que eram os protagonistas também, não é? É verdade. Funciona super bem. Olha, a Ana já começou a falar um pouco
do seu passado ou de outras coisas que fez, e eu acho que, Clara, podias também falar um bocadinho com ela agora, e portanto, Sim. nós ficámos um bocado mais a conhecer o percurso da Ana. Sim. Pois então, nós já nos conhecemos há muitos anos, não é? Mesmo muitos. Já não me lembro bem há quantos, sinceramente. Mas bom, mas tu começaste por estudar cenografia. Eu comecei, a minha primeira paixão foi o teatro. Pois é, não é? Cenografia, e depois, entretanto, é que foste para a fotografia. Sim, no IPF. porque eu gostava de tirar fotografias, sempre gostei, quer dizer, na verdade a paixão da fotografia era do meu pai, que andava sempre com uma máquina, que tirava aquelas fotografias de família, não é? Sim. E um dia roubei-lhe a máquina e comecei a fotografar tudo aquilo que me aparecia à frente, para grande desagrado dele, porque gastava imensos rolos. Mas a minha primeira paixão foi de facto a fotografia, mas sempre gostei da fotografia, mas sempre gostei da fotografia. Sim. E fui tirar um curso de fotografia no IPF. No IPF, exatamente. E pronto. E depois, Onde tirei 2 cursos, o curso avançado de fotografia, o curso complementar, portanto, que era mais de fotografia de estúdio, já eram outras técnicas. E acabei o curso em 88. Sim. E fui logo estagiar para jornais. E começaste logo no jornal, no Século. Comecei. No Século, o teu percurso é engraçado, porque tens um percurso realmente longo aqui no fotojornalismo, não é? E depois ainda fotografaste pelo meio, acho que é mais ou menos esta a ordem, não é? Ainda fotografaste a campanha do Jorge Sampaio para a Câmara de Lisboa. Sim. Ainda estiveste também na Câmara de Lisboa como fotógrafa, não é? A famosa coligação por Lisboa. Pois é, exato, foi engraçado. E depois tiveste 7 anos no Diário de Notícias. Diário de Notícias. Sim, sempre estão bem. E depois 2 anos no Independente. Sim. E desde 2000 no Expresso ainda passaste pela Associated Press, tal como mas eu. isso era também, como colaboradora. Comecei a colaborar com eles ainda no tempo em que estava no DN, e portanto foi durante algum tempo como colaborava com eles, sempre que eles precisavam. Sim. Eles tinham vários colaboradores. Eu acho que houve várias pessoas Acabámos que colaboraram por ter um percurso. Eu também tive a mesma coisa, que eu estava no Expresso antes de e também colaborava com a Associated Press. Então, nestes anos todos, não é? Destes jornais que eu já referi aqui, 2 já não existem, não é? O Independente e o Século, obviamente. Como é que tu sentias o jornalismo há 20 anos? Enfim, isto mudou tanto também. E como é que sentes agora? Quais são assim as principais mudanças, as positivas e as menos positivas? É engraçado que às vezes as pessoas perguntam-me, ainda por causa deste meu trabalho com o canto alentejano, porque é que eu ando sempre a fotografar isto do canto. E eu acho que quando eu comecei em 2015 não foi só por uma vontade também de querer fazer um trabalho sobre o canto, mas também porque queria fazer reportagem, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas na verdade que eu sinto que faço cada vez menos, porque eu acho que praticamente em todos os jornais faz cada vez menos. Eu fotografo, o grosso do meu trabalho são retratos. São retratos, mesmo quando é reportagem, são retratos, são muito situações em pose, não é? Aquela fotografia de ir para o meio. Eu gosto de ir para o meio das pessoas e fotografar as pessoas, é aí que eu me sinto bem, não é? Eu acho que consigo, e eu acho que se vê no meu trabalho do canto, que eu consigo criar uma certa, não intimidade, consigo uma empatia, não é? Consigo criar uma certa empatia com as pessoas e gosto de me envolver nos assuntos e gosto de os fotografar, mas isso faz cada vez menos, não é? Portanto, eu não me revejo muito no jornalismo que se faz hoje em dia, neste fotojornalismo que se faz hoje em dia, que eu também o faço, mas tenho muitas saudades do que eu fazia, do que eu fotografava há 25 anos. Não vou dizer há 25, mas já há 15, há 20, não é? Sim, de aprofundar mais os temas. De aprofundar mais os temas. E depois hoje em dia é tudo a correr, tem que ser tudo feito. Que eu às vezes fico um bocado pasma penso assim, então, mas já há não sei quantos anos atrás não havia todas estas tecnologias, também não havia as online, coisas demoravam muito e, mais tempo e nós tínhamos tempo para aprofundar determinado assunto, para aprofundar determinado tema. Hoje em dia não, é tudo a correr, é quase tudo feito de um dia para o outro. Quando se faz um trabalho que é que não é para aquela edição, já é uma sorte, porque é quase sempre em cima. E lembras-te quando é que foi a tua última reportagem? Ou já foi há tanto tempo que já esqueceste?
Olha, assim, reportagem, agora de repente não me lembro. Mas quer dizer, eu a semana passada fui ao Museu de Arqueologia, que agora vai ter obras. Pronto, fui lá tirar umas fotografias ao Museu de Arqueologia. E o que é que fazes mais? Retratos? Mas é muito retrato. Pois, isso muito retrato. Começa a ser de economia muito, e uma coisas banalidade. revista, enfim. É muito retrato. É muito retrato e, sobretudo, é um retrato muito em pose, ou seja, parece que cada vez mais há uma forma de fotografar que tem que ser assim, não é? O que me desagrada um bocadinho, Claro. porque às vezes eu sinto que as coisas devem ser de outra forma. E portanto não acho que os fotógrafos em Portugal, os fotojornalistas em Portugal, acho que estão a fotografar muito bem. E eu vejo até pelas exposições e pelos livros e pelo material que eu vou vendo deles, acho que se está a fotografar coisas muito boas, mas depois isso não transparece na comunicação social, não é? São projetos pessoais, são coisas que estão fazendo, são na sua maioria projetos pessoais. Como o teu, afinal, não é? O que é uma pena. Por acaso hoje vi nas redes sociais que o João Porfírio estava em Moçambique. Bom, na altura da guerra da Ucrânia, reparámos que todos os órgãos enviaram fotojornalistas, sobretudo fotojornalistas, até tinham lá as agências, mas decidiram pela importância da... É pena que isso se tenha esmorecido e que há tantos outros temas importantes que se passam e que são importantes para o público português, e é pena que não deixem que o investimento tenha sido pelo mais óbvio, que é fazer os tais retratos, fazer a agenda diária. Sim. E não deixar a agenda diária, por exemplo, para a agência Lusa, que a faz e faz bem, e apostar na reportagem. E aí sim é que os órgãos podiam mostrar que tinham personalidade e mostrar a sua personalidade dessa forma. Mas, enfim, nós temos, se calhar, as pessoas erradas que estão, que são os patrões da imprensa. Sim, da imprensa, para não vos pôr aí, não te quero pôr mal. Bom, deixa-me então falar só mais de fazer aqui uma pequena transição e falarmos aqui mais de uma proposta nossa. E vou falar do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais Diafragma, que regressou à Covilhã para uma terceira edição. Por acaso eu e a Clara Azevedo encontrámos lá, ainda agora, na inauguração a 11 de janeiro. O festival está patente até 9 de março, organizado pela Câmara Municipal da Covilhã e com a direção artística do Nelson Marmelo e Silva. Este ano decidiram celebrar os 50 anos do 25 de Abril sob o tema central A Liberdade está a passar por aqui. E tem um programa diverso, são 12 exposições individuais e uma coletiva, tem também palestras, cinema, documentários e ocuparam vários espaços emblemáticos da cidade, o Teatro Municipal, a Galeria António Lopes, a Casa dos Magistrados, o Largo da Câmara Municipal, onde está uma exposição exterior, e ainda a Casa Cultural do José Marmelo e Silva no Paúl, não é? Essa não cheguei. É um sítio muito bonito, não fica no centro, mas vale a pena ir visitá-lo. Até porque no caminho também podes ver paisagem, pode-se esquecermos um bocado do que fazemos no dia-a-dia. Destas duas exposições é difícil sempre destacar alguma coisa, mas assim de imediato... o tema é a liberdade, não é? O tema é a liberdade. Sim. E no fundo foi quase... Não há títulos para as exposições, porque eles deixaram as exposições com a temática A Liberdade está a passar por aqui. Há uma exposição coletiva com 5 fotógrafos, escolheram 10 fotógrafos e por isso são 50 fotografias de 50 fotógrafos sobre este tema. É tu foste interessante. Um dos curadores, não é? Deixa cá ver, foste tu, foi a Susana Paiva, a Manuela Matos Monteiro,
o Nelson Marmelo. Nelson Marmelo, claro. E Está-me a faltar aqui. eu penso que o Aníbal Lemos. Exato, o Aníbal Lemos. Há várias fotógrafas internacionais, houve uma. Por isso, Várias há uma, brasileiras, não é? várias Uma brasileiras, forte componente brasileira. é uma curadora, a Gláucia, que vive em Paris, mas que trouxe o trabalho de 4 fotógrafas brasileiras, fotógrafas e um fotógrafo, sim. 3 fotógrafos e um fotógrafo. A Elina Aika também trouxe propostas de internacionais, como foi o caso da espanhola Glória Oyarzabal. Ela debruçando sobre o colonialismo e a identidade e feminismo. Também aquela exposição também esteve patente nos encontros de imagem em Braga, de uma fotógrafa, também de um fotógrafo do Senegal, que Foucault, fez uma série de retratos em que conjuga antigos trajes colonialistas, e ele faz autorretratos com esses trajes, mas depois tem ali brinca ali com um elemento de futebol, com chuteiras ou com uma bola ou com luvas. E ele, para ele, o futebol ali, para ele expressar, simbolizava o racismo, porque por causa na Europa como são tratados os jogadores negros, e por como é que tem sido esta temática, e ele decidiu fazê-lo desta forma. No fundo, os colonialistas, e ainda somos jogadores de futebol e ainda nos tratam mal. Bom, mas eu diria que é importante estes eventos fora de Lisboa, em cidades que se esforçam para levar para uma oferta nacional e internacional. Não, e tem uma programação de facto muito bem feita, por isso vale muito a pena ir até à Covilhã. Claro. Aproveitar. Sim, aproveitar e ir até à Covilhã. É isso. Como vos disse, a exposição está até março, e por isso têm e podem fazer uma pesquisa de qual é a programação, onde é que estão as exposições. Sim, é só procurar por Diafragma. Diafragma, é fácil. Sim. E eu, se calhar, de novo, nós temos que. Foi por isso que convidámos a Ana, queríamos ouvi-la um pouco. E tu, Clara, querias falar com ela sobre. Não, ia só também perguntar sobre agora os teus projetos. Sei que vais continuar, a propósito deste livro. Ainda tens várias apresentações, não é? Sim. Vais ter, aliás, uma na prisão de Beja. Sim, eu fotografei os prisioneiros que têm um dos grupos que eu fotografei, que aliás esteve na apresentação do meu livro na Casa do Alentejo, que é o grupo coral do estabelecimento prisional de Beja. Eles entraram em contacto com a editora, portanto alguém do estabelecimento prisional entrou em contacto com a editora, a dizer que gostavam que eu fosse lá falar deste meu trabalho com o Kant e porque é que resolvi fotografá-los, e portanto estou à espera agora que eles nos marquem uma data, e no dia 1 de março vou fazer uma apresentação do livro em Odmira, numa livraria que agora não me lembro o nome, peço desculpa. E ainda tenho mais uma outra apresentação também marcada para abril, que ainda não está confirmada. Assim. Mas além agora do Kant, que são as tuas próximas apresentações, para onde é que passam os teus próximos projetos? Ou vais continuar com o Kant, ou tens outros projetos? Assim? Eu vou continuar com o Kant. Não só, mas vou continuar com o Kant porque, por exemplo, tenho 3 projetos que estão em marcha este ano. 2 deles, em princípio, serão apresentados este ano.
e que também estão relacionados com Kant, mas enfim, há 2 deles que eu não posso falar muito porque a coisa ainda não está afirmada e porque não são propriamente projetos meus, portanto convidaram-me a mim para fazer a fotografia. Um tem a ver com um grupo em especial, portanto para fazer um livro só com aquele grupo, e eu tenho estado já há vários anos a fotografar uma festa que há em Pias, que é a única no país. Sim. Que é uma festa que se chama Os Jordões. Os Jordões é uma festa católica que é feita, dura uma semana, portanto é feita por altura do São João, portanto começa no dia 23 de junho e acaba no São Pedro no dia 29. E então é uma casa, no fundo é uma divisão de uma casa que é toda tapada com ervas, com faias e com atambuas no chão, e é recriado ali um altar com uma imagem de São João Batista, e é recriado ali um rio, e portanto isso fazia-se muito, sobretudo na altura da guerra colonial, para pagar promessas, não é? Portanto os jovens iam para a guerra e os pais, portanto, para pagarem uma promessa, prometiam fazer um Jordão, e às vezes faziam durante vários anos consecutivos. Eu soube por alguns historiadores que já houve outros sítios em Portugal onde se fazia isso, mas parece que agora já só se faz em Pias. E também tem um canto muito próprio, que é um dos cantos religiosos, que é o chamado canto ao Batista, em que é um género de uma desgarrada, as pessoas vão cantando e depois tem uma forma muito particular, tem uns versos particulares, pronto. E eu já tenho estado há alguns anos também a documentar isso. Sim. E portanto a ideia seria o livro sair este ano. Ainda tenho agora que, portanto, o editor, a Tradição, também se mostrou interessado em fazer esse livro, portanto a ideia seria o livro sair por volta de finais do mês de agosto, princípios de setembro, mas ainda tenho que olhar para as fotografias, olhar para as imagens e ver se tenho de facto aquilo tudo. Vais continuar então. É engraçado porque quando estamos a ver as tuas fotografias dá vontade de ouvir, e por acaso tu dizias numa entrevista que eu vi que uma amiga tua disse, isso é verdade. Achei muito engraçado o comentário, porque este livro tem voz. E tem, quando se olha para as fotografias, tem voz e tem alma, e tem identidade própria, mas só falta realmente ter o som também a acompanhar. Bruno, tu vais falar de mais. Eu posso falar de mais uma exposição. Se quiseres também posso falar de outra. Já vou-te passar também, e também à Ana, que se nos quiser fazer alguma sugestão e quiser fazer aos ouvintes uma sugestão. Pela primeira vez a obra de Aiko Ozoe, um dos maiores nomes da fotografia japonesa do pós-guerra, é apresentada em Portugal. A exposição patente na Walker Space, em Lisboa, não só marca a estreia do artista no país, como é a primeira mostra mundial desde a sua morte. Aberta ao público de 15 de janeiro a 8 de fevereiro, ainda agora estivemos lá na inauguração. A iniciativa celebra o legado de um criador que transcendeu a fotografia e se afirmou como um verdadeiro pensador visual. A escolha da Walker Space para acolher esta exposição não é casual. O espaço, que combina estúdio, biblioteca fotográfica e galeria, reflete o espírito intimista e o cuidado curatorial de João Miguel Barros, fotógrafo e curador da mostra. E a data de abertura, no passado dia 15 de janeiro, teve um simbolismo especial, porque era o centenário do nascimento do Yukio Mishima, um escritor que toda a gente sabe, japonês, que influenciou profundamente a obra de Ozoe. O João Miguel Barros descreve Ozoe como um filósofo que pensava a vida a partir do corpo e do movimento, encontrando o equilíbrio entre espaço e tempo. Este equilíbrio, traduzido em imagens carregadas de teatralidade e significados ocultos, exige do espectador uma contemplação atenta e quase meditativa. E é verdade que nós é o que sentimos quando vemos a exposição. Numa inauguração temos difícil, sempre mais pessoas. Ruído visual à nossa volta, mas são fotografias muito, muito, muito fortes e que vale a pena mesmo, e o espaço é também incrível. Não sei se conheces Ana, não. E de facto vale muito a pena ver a exposição e conhecer o espaço de João Miguel Barros. A Walker Space fica na Rua do Bica de Marquês, a Ajuda, em Lisboa, e é uma oportunidade rara de entrar no universo visual deste fotógrafo.
Está patente até 8 de fevereiro e de quartas a sábados entre as 15 e as 18h30. Convidamos todos a ir conhecer e descobrir esta arte deste criador. Vale muito a pena. Já outra exposição, esta que ainda não abriu, e também queremos falar de exposições que ainda que estarão abertas a partir de agora, a partir do próximo sábado. Um olhar da cidade de Setúbal e os seus vestígios industriais são o ponto de partida para Crossing Boundaries, a mais recente exposição de Alberto Pico. Vai inaugurar sábado, 18 de janeiro, às 3 da tarde, no espaço CC11 Imago, em Lisboa. Esta mostra, que estará patente até 22 de fevereiro, explorará as mudanças profundas nas relações entre cidade e indústria, transformando ruínas e estruturas abandonadas em símbolos carregados de memória e identidade. O Alberto Pico, um fotógrafo argentino radicado em Lisboa, propõe com esta exposição uma viagem sensorial pela arqueologia industrial de Setúbal, explorando as marcas que a passagem do tempo deixou nos territórios urbanos. A sua obra não se limita a registar a realidade, pelo contrário, ultrapassa os limites tradicionais da fotografia documental para criar um espaço imaginário onde a memória e o lugar se fundem. Isto porque o Alberto, e que nós todos conhecemos, o Alberto desconstrói realmente as fotografias são falsas panorâmicas, porque no fundo são dípticos, trípticos e mesmo um quadríptico, também tem panorâmicas, é verdade, mas que ele as apresenta como uma panorâmica, mostra-nos essa paisagem industrial e depois desconstrói-a porque ela não está junta, não está no mesmo plano do que nós estamos habituados a ver, aquelas panorâmicas com o horizonte assim, e tudo aquilo é uma forma como o artista quer apresentar um trabalho que já foi visto por outras pessoas e que já foi, mas na realidade é uma forma que vale a pena conhecerem e que juntem-se e que vai inaugurar juntem-se a nós no espaço CC11 que fica na rua do Val de Santo António 50A em Lisboa, perto de Santa Apolónia, e que está aberto de quinta a sábado entre as 3h30 e as 7h30. E gostava também de vos dar também uma possibilidade de apresentarem alguma exposição, de falarem de alguma exposição, de alguma sugestão que vocês queiram fazer. Pois eu se calhar ainda falava, porque se tivemos tempo, não é? Mas rapidamente também. Você também tens alguma para sugerir, Ana? Não, agora assim de repente. Estávamos a falar ali da OCS, que estávamos naquela zona, e ali em Belém também, no MAT, que falaste da exposição do William Klein no MAT, que a exposição O Mundo Inteiro é um Palco, e que percorre as múltiplas facetas deste fotógrafo que nasceu em Nova Iorque e que viveu grande parte da sua vida depois em Paris. É um fotógrafo nada convencional e que um fotógrafo que as regras da fotografia não o interessavam minimamente. E explorava com imensa liberdade com o seu olhar satírico cores, contrastes, o grão na imagem, o desfoque, a grande angular, a teleobjetiva, enfim, era tudo válido para ele. Neste palco, entre aspas, do MAT, temos o William Klein como fotógrafo de moda, trabalhou durante imensos anos para a Vogue, o fotógrafo de rua, enfim, fotografou em inúmeras cidades também, e mesmo relacionado com moda também, Nova Iorque, Moscou, Tóquio, enfim, várias cidades, e o realizador de inúmeros filmes, como o Qui êtes-vous, Polymagu, sobre o mundo da moda e da alta costura em Paris, ou Muhammad Ali The Greatest, sobre o pugilista Cassius Clay. Com a curadoria de David Company, a exposição tem mais ou menos 200 obras expostas eu acho que como William Klein gostaria. William Klein morreu em 2022, não é? Mas acho que era como ele gostaria, porque é uma mostra ousada e muito bem pensada.
e completamente desconstruída. Então surpreende, e eu acho que vale 100% a pena ver. Está até 3 de fevereiro e só em paralelo com a exposição também está a decorrer na Cinemateca Portuguesa, em parceria com o MAT, precisamente uma mostra, um ciclo de cinema com a obra retrospectiva do William Klein durante este mês de janeiro. Eu não sei quando é que calha o domingo que não se paga, mas eu acho que vale a pena ir visitar essa exposição no Vale domingo. muito a pena. Muito a pena. É a minha sugestão também. Boa. Olha, e a Ana trouxe-nos uma música. Queres falar um bocadinho com ela sobre o que é que é? Queria saber, tu pediste para escolher, não é? Uma música e tu escolheste a tua moda favorita, não é? É Tão Grande o Alentejo. E eu queria saber se tem um significado especial para ti e se era uma das modas que cantavas com o teu avô quando eras pequenina, em cima de um banquinho lá na taberna. Não, na verdade eu não me lembro quais eram as modas que eu cantava com o meu avô, mas quando eu comecei a fotografar cante, algumas modas impressionaram muito, sobretudo quando são grupos corais com mais elementos, não é? Aqueles homens todos a cantar, aquilo tem um poder, tem uma força que arrepia. Sim, não é? completamente. Aliás, eu várias vezes ouvi perguntarem a cantadores e a cantadeiras o que é que. Como é que eles sabem se a moda é bem cantada ou mal cantada? E eu muitas vezes ouço as pessoas dizerem se arrepiar é porque está bem cantada. E uma das primeiras modas que mais me impressionou, há duas que me impressionaram muito. Uma foi a que o grupo de Serpa levou à Unesco em Paris quando foi classificado o canto como património, que é o Alentejo. E outra delas é esta, que é Tão Grande o Alentejo. Eu não sei explicar porquê, mas é uma música que me comove muito. Que arrepia muito, não só pela letra, porque é uma letra dura, de facto, que reflete os tempos difíceis em que a moda deve ter sido escrita. E por outro lado, também é uma moda que ao mesmo tempo eu penso, esta moda até podia ser hoje, porque o Alentejo continua a ser esquecido, não é? E esta moda do É Tão Grande do Alentejo fala justamente disso, que é tanto a terra abandonada, sim, a terra que dá o pão, não sei o quê, mas que na verdade isto agora são as minhas costelas alentejanas a falar. É? Na verdade, o Alentejo é maravilhoso, eu adoro o Alentejo, desde o litoral ao mais interior, e acho que é uma terra que tem tanto potencial, até tem um aeroporto que serve de parque de estacionamento, não é? Tem tanto potencial e está esquecido, não é? Há muitos anos isto, eu acho uma pena. O Alentejo, a terra onde a terra acaba e o céu começa. Então vamos ouvir a música, a tua música escolhida. Posso só dizer mais uma coisinha? E eu não sei mesmo qual é o grupo que melhor canta essa moda, porque é uma moda que é essencialmente cantada por grupos masculinos e eu não sei qual é o grupo que melhor a canta. Então o que eu escolhi foi uma versão que o Buba Espinho fez o ano passado, em que ele convidou variadíssimos grupos para cantarem a moda com ele, para servirem de coro. E estão lá grupos de mulheres, aliás há uma parte em que também há uma criança a cantar, e está de facto muito bonita, e eu resolvi escolher essa muito por bem, isso. Fizeste muito bem. As pessoas também depois os nossos ouvintes podem depois, além de ouvir, procurar no YouTube, e encontramos de novo daqui a 15 dias, neste ponto de encontro de quem sente e gosta de fotografia. No Alentejo eu trabalho, cultivando a dura terra, vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra. É tão grande o
devia ser cultivada. Tem sido sempre esquecido. À margem ao sul do Tejo, há gente desempregada e tanta terra abandonada. É tão grande o Alentejo. Trabalha, mãe, trabalha. Se queres ter algum valor, os calos são os anéis. Os calos são os anéis de um homem trabalhador. É tão grande o Alentejo